Fala galera, pessoal, vamos falar hoje sobre grandeza diretamente proporcional. É um assunto muito legal, muito cobrado nas provas. É um assunto relativamente fácil, porém, ela tem uma linguagem um pouco mais rebuscada e que muitas vezes a gente fica com muita dificuldade, mas cai bastante e é um tema extremamente interessante para a gente praticar. Então, vou dar uma base teórica aqui, para depois a gente praticar. Vocês vão ver que vai ficar muito legal para vocês fazerem essas questões que parece impossível de fazer, impossível de entender, mas com essa base vocês vão fazer diversas questões aí que você tinha medo só em olhar. Por exemplo, olha uma fórmula esquisita e você não consegue conversar a partir daquela fórmula ali. Tá? Imagine que você chegue em sua prova e você veja algo assim. Cara, a partir de hoje, você vai conseguir ler esse cara aqui, certo? E muitas vezes a questão quer só que você saiba ler. Falar se essas grandezas D e lâmina, por exemplo, aqui, se são diretamente ou inversamente proporcionais a esse cara aqui, Q. Então, você vai dizer que a constante de proporcionalidade é um K, e esse Q é diretamente proporcional a D e inversamente proporcional a lambda ao quadrado. Tá? Então, a partir de hoje, você não vai ter medo mais dessas fórmulas esquisitas, que muitas vezes requer só se a gente sabe dizer a relação entre essas grandezas. Diretamente proporcionais é quando aumenta uma, a outra aumenta na mesma proporção. E inversamente proporcional é quando uma aumenta, a outra diminui na proporção inversa. Por exemplo, se uma duplica, a outra fica pela metade. Se uma triplica, a outra fica pela é dividido por 3. Repetindo, diretamente proporcional, quando uma duplica, a outra duplica. Quando triplica, a outra triplica. Ou seja, acontece a mesma relação. Uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Essas são grandezas diretamente proporcionais. Nas grandezas inversamente proporcionais, quando uma duplica, a outra fica dividido por 2. Quando triplica, a outra fica dividido por 3. Quando quadruplica, a outra fica dividido por 4. É sempre o inverso. O inverso de 2 é um meio, o inverso de 3 é um terço, o inverso de 4 é um quarto e assim sucessivamente. Essas são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui na proporção inversa. Beleza? Então vamos lá. Olha o que eu já coloquei aqui, ó. O gráfico da grandeza diretamente proporcional é uma reta inclinada passando pela origem do sistema cartesiano. Só essa frase aqui, pessoal, já responde questão de prova. Muitas questões dá o gráfico lá e fala se o gráfico é de uma grandeza diretamente proporcional ou não. Também questões diretas assim em concursos, em provas, só para você observar e ver que se o gráfico passar pela origem do sistema cartesiano e for uma reta inclinada, é um gráfico de uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Nesse momento, nós vamos falar só de grandeza diretamente proporcional. Deixa eu tirar aqui inversamente proporcional. Só de grandeza diretamente proporcional. Para ficar mais organizado, vamos fazer tópicos bem pequenininhos. A fórmula, o gráfico, já vimos que é uma reta inclinada, ou uma reta oblíqua, como queira, em relação aos eixos y e x. A fórmula é y igual a ax. Dizemos que y é diretamente proporcional a x e possui a constante de proporcionalidade a. Aqui eu chamei o a de constante de proporcionalidade. Ô Moisés, quando está numa mesma linha assim, vários professores dizem que a gente pode dizer que o y é diretamente proporcional a
e também o y é diretamente proporcional a x. Isso é correto? Sim. Tá? Mas nesse caso aqui, a gente só está comparando y e x e eu chamei o a de constante de proporcionalidade. Tá? Mais na frente, a gente vai entender melhor isso. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui real para vocês entenderem melhor. Considere o y como sendo o preço de um objeto em função da quantidade x. Exemplo, garrafa de água mineral, valor unitário R$2. Faremos uma tabela. X quantidade de garrafas. Então observe que essa tabela aqui é referente a esse gráfico aqui, ó. Se o x for 1, o y, se o preço a pagar será R$2, porque o valor unitário é R$2. Tá? Observe aqui no gráfico. Quando nós temos uma garrafa, o preço a pagar será R$2, porque eu estipulei aqui que o valor unitário é R$2, certo? Então, quando nós temos uma garrafa, quando nós compramos uma garrafa, nós pagaremos R$2, que é o valor unitário. Se a gente comprar duas garrafas, nós pagaremos R$4 pelas duas garrafas, porque cada garrafa equivale a 2, então duas equivale a R$4. Se eu quiser comprar 3 garrafas, eu vou pagar R$6, porque cada garrafa equivale a R$2, 2, 4, 3, 6 e assim sucessivamente. Aqui eu não coloquei, deixei o gráfico pequenininho, mas ele segue infinitamente aí, tá? Então, a gente concluiu, portanto, que quando a gente comprar 4 garrafas, nós pagaremos R$8. Não precisou colocar lá no gráfico, eu coloquei aqui na tabela, mas a gente consegue entender direitinho. O que é que a gente pode observar aqui? Que na grandeza diretamente proporcional, se a gente fizer a razão entre essas duas grandezas, o que é que a gente vai observar? No gráfico, essa constante de proporcionalidade é a variação do y sobre a variação do x. Observe que quando y é 2, x é 1. Então, o valor unitário, que vai ser essa constante de proporcionalidade, ó, 2, que é o valor unitário, sobre 1 é igual a 2. 4 sobre 2, ó, 4 sobre 2 é igual a 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 3 é igual a 2. 8 dividido por 4 é igual a 2. Observe que é isso que a gente chama de constante de proporcionalidade. Os valores variam de modo que fique um valor constante quando a gente faz a divisão de um pelo outro, certo? Então, basicamente isso. Então, quando a gente tiver uma tabela onde a gente dividindo uma grandeza pela outra, vamos encontrar sempre esse mesmo valor constante, nós dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se tiver no gráfico, o gráfico será uma reta que passa pela origem do sistema, uma reta inclinada. Beleza? Então, é isso aí. Agora vamos ver aqui uma aplicação para a gente finalizar esse tópico de hoje. Em Seja 2019, questão 59 diz o seguinte: o técnico de um maratonista está monitorando os tempos obtidos pelo atleta em seu treinamento. Ele registrou o tempo gasto e a distância percorrida durante uma sessão de treinos, conforme indicado. Em seguida, observou que o tempo gasto era diretamente proporcional à distância percorrida. Distância percorrida de tempo gasto. Para a divulgação impressa desses resultados, optaram pela apresentação dos dados observados em um gráfico cartesiano, mostrando a distância percorrida D e o tempo gasto T.
qual gráfico representa a relação entre a distância percorrida D e o tempo gasto? Cara, sem fazer cálculo nenhum, a gente já pode observar que o gráfico de uma grandeza diretamente proporcional é uma reta inclinada passando pela origem. Ah, Moisés, eu não entendi. A gente poderia comprovar isso matematicamente? Sim. Uma outra característica é dizer que a razão entre essas duas grandezas é constante. Se a gente pegar aqui a distância 6 e dividir por 18, vai dar o quê? 6 dividido por 18. Vai ter que dar o mesmo resultado de 10 dividido por 30. Tem que ser igual a 10 sobre 30. Igual não é equivalente, né? Tem que ser equivalente também a 14 sobre 42. E tem que ser também equivalente a 18 sobre 54. 18 sobre 54. Vamos simplificar? Vamos, Moisés. Vou fazer bem devagarinho. Os dois são pares, vamos dividir por 2, não é isso? 6 por 2 dá 3, 18 por 2 dá 9. Aqui a gente pode simplificar ainda por 3. 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Então deu 1/3 aqui. Aqui, essa outra aqui, observa, a gente tem 10 e a gente tem 30. Nós poderíamos cancelar aqui, ó. Cortar um zero em cima, um zero embaixo, que é o mesmo que dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo. Mas vamos simplificar, né? Dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo. Observe que a gente poderia ir fazendo devagarinho também, como eu fiz inicialmente. Tá? 10 dividido por 10 dá 1 e 30 dividido por 10 dá 3. Observe que dá 1/3 também. Certo? Continuando. 14 e 42. Eu não percebi que eu posso dividir por um número maior. Eu vou fazendo devagarinho. 14 eu posso dividir por 2 e 42 por 2, que os dois são pares, não é isso? 14 por 2 dá 7. 42 por 2 dá 21. Posso simplificar ainda? Posso, por 7. 7 por 7 dá 1. 21 por 7 dá 3. Observe, mantendo a constante de proporcionalidade, 1/3. E finalmente, vamos ver aqui, 18 e 54. Os dois são pares, então os dois são divisíveis por 2. 18 por 2 dá 9. 54 por 2 dá 27. Por 3 e por 3. 9 por 3 dá 3. 27 por 3 dá 9. Simplificando aqui, por 3 novamente. 3 por 3 dá 1 e 9 por 3 dá 3. Então, observe que a razão entre eles são iguais. Ó, característica e uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Então, ficou fácil de entender agora. Pega mais questões, vai lá e faz e pratica, porque quanto mais você pratica, mais você aprende. Ah, Moisés, imagine que eu tenha essas grandezas que não são diretamente proporcionais, mas são proporcional ao quadrado, ao cubo e etc. Cai muito isso, viu, pessoal? Por exemplo, a área é diretamente proporcional ao lado, ao quadrado do lado, né? A área é igual a L ao quadrado, não é isso que a gente tem na fórmula. A é igual a L quadrado. A área é igual a L ao quadrado. Como é que a gente pode ler isso aqui? A gente pode dizer que a área é diretamente proporcional ao quadrado do lado. O que significa isso, Moisés? Significa, se você duplicar o lado de um quadrado, eu dupliquei, multipliquei por 2, a área fica multiplicada por 4. Moisés, faz isso aí para eu observar. Vamos lá.
Se eu pegar um quadrado, de lado uma unidade, a área dele vai ser igual a 1 vezes 1, que é 1 ao quadrado, que dá o próprio 1. Vou chamar isso aqui de A1, certo? A1. A área do quadrado 1. Agora eu pego, faço o quê? Eu duplico o lado. Esse quadrado agora tem lado 2. A área 2 vai ser o quê? A área 2 vai ser 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, como queira, que vai dar 4. Observe, eu dupliquei o lado. O que aconteceu com a área? A área era 1, passou a ser 4. Quadruplicou, certo? A área é igual a L ao quadrado. Mas eu não entendi por que não tem um K aqui. Pessoal, esse K, a constante de proporcionalidade, nesse caso aqui, é 1. Então, eu poderia dizer que A é igual a 1 vezes L ao quadrado. Nesse caso aqui, o K é o 1, certo? Para a gente não achar estranho, não achar esquisito, achar que está fugindo do raciocínio. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, vai ser sempre a grandeza é igual a uma constante, um valor numérico K, vezes um valor qualquer. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que a área é diretamente proporcional ao quadrado do lado. Da mesma forma, eu posso dizer que o volume de um cubo, por exemplo, V é igual a x ao cubo, eu posso dizer que o volume é diretamente proporcional ao cubo do lado, tá? Nesse caso aqui, a constante de proporcionalidade também seria 1, seria o meu K é 1, certo? 1K vezes x ao cubo, onde K é igual a 1, tá? Então, nós podemos dizer que o volume é diretamente proporcional ao cubo da aresta, tá? Tá falando de cubo, aquela grandeza espacial. É um cubo, passei, então aqui x, x e x, comprimento x, largura x, altura x, tá? Só mostrando para vocês aqui, rapidinho. Se o x for igual a 1 e o x for igual a 2. Então, imagine eu dupliquei essa aresta aqui do cubo. O que acontece? No caso 1, o volume vai ser 1 ao cubo, que é igual a 1. No caso 2, o volume vai ser 2 ao cubo, que é igual a 8. Observe que no cubo, quando eu duplico o valor da aresta, o volume fica multiplicado por 8. Tá? Enquanto que no quadrado, quando eu duplico o valor do lado, a área fica multiplicado por 4. Beleza? Então, esse foi nosso resumo de grandezas diretamente proporcionais. Depois a gente volta para falar sobre grandezas inversamente proporcionais para ficar bem organizado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, curta, comenta e compartilha. Um abraço, cheiro no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau. Fui!